Irmãos, nós estamos desde ontem conversando sobre o mesmo assunto, que é família. E ontem trouxemos uma reflexão um pouco mais focada no ambiente pai e filho, pais e filhos. E é por isso até que eu fiz o esforço do Matias poder vir e estar com a gente aqui para representar a nossa casa, já que no primeiro momento nosso sonho era de que também a Carol estivesse, mas as nossas agendas bateram. E nós conversamos muito ontem sobre a orientação bíblica a respeito da educação que nós somos chamados a ter e ao ofício que Jesus, na sua bondade, nos entregou, que é o ofício de ser família, é o ofício de ser pai, é o ofício de ser mãe. E hoje eu quero estender assim um pouco mais essa conversa. Pela manhã nós falamos mais com os homens a respeito da paternidade em si, né? E hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de um universo que é a família de Deus. E o quanto que, às vezes, para que a gente possa entender e ressignificar a nossa família nuclear, ou seja, aqueles que conosco moram e vivem, nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que é o projeto de Deus para a família. Tem muita gente achando que se consertar todos os desafios da família, se então resolver todos os dilemas, se então perceber que todos os problemas foram resolvidos, então nós poderemos então pensar na magnitude do que chamamos família de Deus. Eu tenho crido já faz muitos anos que eu acho que é o contrário. E na minha concepção, através da leitura bíblica e obviamente da comunhão da nossa congregação, nós temos percebido que na verdade é o conceito da família de Deus que ressignifica e ensina a como sermos família na nossa casa. Então não é aprendendo a ser família em casa que eu aprendo a ser família da parte de Deus. É aprendendo a ser família de Deus que eu então aprendo a ser família em casa. Então não espere, no nome de Jesus, não espere que tudo esteja pleno e perfeito para que você oriente a sua casa de que a sua família é grande. E junto com essa bênção de ter uma família grande vem também as responsabilidades de ter uma família grande. Quando nós olhamos para essa lógica vigente, que é a lógica da resolução, para então cuidar, é aquela conversa, lembra daquela conversa que Jesus teve com um homem que queria o seguir, e Jesus falou para ele: eu preciso primeiro sepultar meu pai. E olha o que Jesus respondeu: desde que os mortos sepultem os mortos. Essa ideia de eu tenho que cuidar primeiro dos meus, como se os outros não fossem responsabilidades, é o contrário, é cuidando do todo que nós ressignificamos a parte, é forçando a barra com os meus filhos, de que eu não estou ausente, eu só não sou naquele momento presente, porque me fiz presente em outra mesa, que também é a mesa da nossa família, desde muito cedo, todos os dias, quando eu pegava a mala para sair da minha casa, seja de carro, seja de trem, seja de ônibus, seja de avião, de qualquer meio de transporte, pegava a mala, sentava no quarto, eu, Matias e a Sara, e eu falava para eles: por que o papai viaja tanto? E a gente ficava conversando, e a resposta que eu tentava ensinar era que porque nós temos uma família muito grande. E o que o papai vai fazer quando o papai viaja? E eles eram ensinados a responder: porque o papai tem que cuidar dos nossos outros irmãos. Então o papai não vai pregar, né, filho? Não, o que o papai vai fazer? Vai encontrar a nossa parte da família, que às vezes está muito perto, mas às vezes está muito longe. E cuidando da parte da família de Deus, o meu olhar para com ele, para com minha filha, para com minha esposa, é totalmente ressignificado. Porque agora eu prestei conta e tomei de conta aquilo que Deus chamou família. Então posso desfrutar dessa bondade. Eu quero ler um texto com vocês,
Está em Lucas capítulo 8, é um texto que muito tempo nós já meditamos nele. Quero ler apenas 2 versos. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Versículo 19 e 20. Diz assim, nessa é a minha versão, estou lendo na NVT. Diz assim: então, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam chegar até ele por causa da multidão. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Lê novamente o versículo 21. Jesus respondeu: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Em nome de Jesus, que Deus encontre o nosso coração. Irmãos, se algum dia alguém pudesse te perguntar de uma forma bem direta e simples sobre o que esse texto fala, esse texto que temos em mãos, se alguém um dia chegasse em você e perguntasse assim, sem demorar demais, me responde sobre o que a Bíblia fala, você poderia facilmente responder: fala sobre a família de Deus e fala sobre a vontade de Deus para com essa família. Se alguém um dia pudesse te perguntar sobre o que esse texto fala, você facilmente poderia dizer: esse texto fala que Deus tem um projeto, e que Deus criou esse projeto chamado família, e que Deus não apenas o criou, mas Deus o abençoou, e tendo-o abençoado, então fez com que esse povo, que pudesse se perceber como indivíduos, fossem criados como família. A nossa lógica das Escrituras, elas precisam urgentemente ser ressignificadas, e a nossa leitura das Escrituras precisa, de uma forma urgente, como nação brasileira, ser ressignificada, porque na medida em que eu leio as Escrituras como um indivíduo que ainda preciso de algo de Deus e por isso vou à Escritura, eu tenho uma relação muito precária, muito infantil com Jesus. Na medida em que eu penso que por estar um pouco mais próximo de Jesus, eu serei então o primeiro da fila, Jesus vai aos poucos desmoronando essa ideia. E foi assim com seus próprios familiares de sangue. Em determinado momento, como nós estamos lendo, uma multidão se aproxima de Jesus, e eles ficavam tão perto de Jesus que eles não conseguiam, a família de Jesus não conseguia chegar perto dele. Os discípulos chegam então em Jesus como quem está dizendo assim: Jesus, sua mãe, mãe, e seus irmãos, os filhos da sua mãe, eles estão aí, e eles querem te ver. Ou seja, dá um jeito, abre caminho, dá uma senha, faz com que eles cheguem mais perto de você. E Jesus, de uma forma assim, misteriosa e espiritual, vai responder algo que frustra muitas expectativas, que é: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele mesmo responde: a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Irmãos, a Escritura falam a respeito da família de Deus, mas essencialmente o primeiro texto da Bíblia fala mesmo assim, é a origem, é o propósito, fala mesmo daquilo que Deus sonhou. E quando nós abrimos as Escrituras em Gênesis capítulo 1, não precisamos fazer isso agora até por conta do tempo, mas quando nós abrimos as Escrituras, a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, que do 1 ao 5º dia, Deus, com o seu poder e glória, cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Presta atenção no nome de Jesus. Todos os dias a Bíblia diz que Deus dizia, e quando Deus dizia, as coisas se tomavam forma. Por exemplo, Deus disse: haja luz,
e ouve-nos. E toda a narrativa do primeiro ao quinto dia se dá pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, que o João vai dizer que é o próprio Cristo, o Verbo que se fez carne. No entanto, da forma como Deus tem criado as coisas do primeiro ao quinto dia, há uma grande diferença quando Deus vem ao sexto dia, e agora Deus não vai apenas dizer, e o ser humano não vai ser fruto do poder de Deus, mas o ser humano vai ser fruto do caráter de Deus. Agora então Deus se reúne e na trindade, no conselho da sua vontade, Deus toma uma decisão, e a decisão é a seguinte, versículo 26: façamos um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o texto diz: homem e mulher os criou. O texto não diz o homem e a mulher Deus criou. Deus criou homem e mulher. Você fala assim, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Deus não criou o homem e a mulher. Em Gênesis 1, no sexto dia, a Bíblia diz que Deus criou o ser humano. E como Deus fez o ser humano? Homem e mulher. Ou seja, Deus não criou um indivíduo, Deus criou uma família. E Deus criou uma família de uma forma muito significativa, ao ponto de que eles precisariam ter uma identidade como a identidade de Deus, que é a identidade da unidade. Agora preste atenção: se você fosse Deus e fosse criar o homem e a mulher, como você faria? Geralmente é mais natural, você pegaria o barro. Você nunca se perguntou? Quem nunca se perguntou por que Deus se deu o trabalho de fazer o homem, sexo masculino, e fazer com o barro, e aí quando terminou de fazer o homem, soprou na narina dele, e depois faz esse homem ter um desmaio, uma anestesia geral, e vai, a partir desse homem, criar um outro ser humano? Quem nunca se perguntou por que Deus não fez logo os dois de uma vez? Praticamente era mais prático, seria mais rápido, já que a gente está no tempo da velocidade, seria mais rápido, seria mais barato, daria menos trabalho. Mas Deus criou o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, se Deus criasse dois indivíduos, já não seria a imagem, nem carregaria a semelhança. Amém? Como Deus é um indivíduo que se manifesta em três pessoas, Ele então criou o ser humano. E como Ele fez? Ele fez de um, dois. Ele não fez dois para virar um. Ele fez um que poderiam ser dois. Qual é a grande sacada de Deus? Eles não sabiam que eram dois. Eles pensavam ser a mesma pessoa. Isso é muito interessante nas Escrituras. Porque quando Deus chama Adão, até que venha o pecado, sabe quem conversava com Deus? Quem? Os dois. Adão, presta atenção no nome de Jesus. Adão não é o nome do ser masculino. Adão é o nome da humanidade. Você já reparou que o nome Eva só aparece pós-queda? Já reparou? O que isso quer dizer? Que eles não se percebiam como indivíduos. Quando que isso acontece? Acontece quando eles pecam. A narrativa do Gênesis capítulo 3 diz que, tendo a mulher visto o fruto e sendo aparentemente bom aos olhos, desejável, ela pega e come. E tendo comido, ela ofereceu ao seu marido. E quando ela oferece ao seu marido, acontece algo que muda o ciclo da história humana. Preste atenção no nome de Jesus. Quando eles pecam, eles olham um para o outro, e agora eles se percebem indivíduos. A primeira coisa que acontece é fazer vestimentas, e de forma bem improvisada. E é muito interessante que em determinado momento Deus vem conversar com o casal, vai conversar com os dois.
E quando Deus vem, eles se escondem. E quando eles se escondem, Deus faz uma pergunta. Qual é a pergunta que Deus fez? Onde você está? Onde você está? Eu adoro a resposta do Adão, agora o homem mesmo. Ele diz assim: eu ouvi os teus passos. Eu ouvi os teus passos e me escondi, porque estava nu. Deus faz uma outra pergunta: quem te fez saber que estava nu? E aí então, é a primeira vez na história humana que Adão fala de Eva como se não fosse ele. Ele diz, a mulher, aqui o artigo A entra na história, por isso que não tinha um A antes, é homem e mulher, não a mulher, agora o A entra na história. O Adão responde, foi a mulher que você me deu. Ou seja, ele se esconde, ele se percebe nu, ele não se percebe mais a mesma pessoa, e então ele acusa. E quando ele acusa a mulher e quase acusa Deus, porque ele não se responsabiliza. Presta atenção. E é essa ótica da não responsabilização que rege a humanidade. Eles têm filhos, e esses filhos começam a brigar, já no capítulo 4 de Gênesis. E quando esses filhos começam a brigar, um filho mata o outro. E qual é a pergunta que Deus faz? Onde está o seu irmão? E qual é a resposta? Por acaso ele é problema meu? Por acaso ele é problema meu? Em que momento eu me tornei responsável pelo meu irmão? Olha o que o pecado faz no nome de Jesus. O pecado altera esse desígnio eterno de Deus, onde eu seria para com o outro, a mesma pessoa, responsável por ela, e de forma alguma seria um acusador. Quem toma esse caráter de acusador na Bíblia, você sabe muito bem. E agora nós começamos a nos acusar, a se esconder do nosso cônjuge, dos nossos amigos e do próprio Deus. Deus vem ao nosso encontro e nós estamos como quem ainda se esconde. E nós nos escondemos porque queremos acusar. E quando queremos acusar, Deus pergunta ao Caim agora: Caim, o que aconteceu? Onde que está o teu irmão? E ele vai responder: olha, eu não sei, ele não é problema meu. Ah, não? Não? Então é problema de quem? É problema teu. Presta atenção no nome de Jesus. Se o meu irmão não é problema meu, é problema de quem? É teu. Ou seja, eu estou novamente me esquivando da responsabilidade que tenho com o meu irmão, dizendo que o problema dele ou é de Deus, mas não é meu. E desse jeito a humanidade começa a caminhar para um destino de velocidade rápida de crueldade, ao ponto de que no capítulo 5, agora no capítulo 6 de Gênesis, Deus olha para o ser humano e Deus faz uma das argumentações mais difíceis, que depois o pastor Luciano pode explicar. Deus se arrependeu. Deus se arrependeu. Deus se arrependeu. Ele olhou para a humanidade e era como se Deus dissesse assim: o tipo de gente que um tipo de ser está vivendo não tem conexão alguma com o propósito que eu criei. Então Deus, na sua bondade, resolve começar de novo o seu propósito. Tem muita gente que considera isso uma grande crueldade. Eu considero uma grande bênção. Deus, na sua bondade, resolve começar de novo. E quando Deus começa a resolver começar tudo de novo, o que Ele chama para participar do seu processo? Ele vai dar um restart na humanidade. Por que Ele não faz do zero? Porque Ele consegue perceber que existia ainda pelo menos algumas pessoas que tinham a mínima noção e orientação de família e de obediência. Então Deus chama Noé, sua esposa, seus filhos, suas esposas, e Deus reseta a história. E quando a arca toca no chão, Deus vai a Noé e diz exatamente as mesmas palavras
que ele disse a Adão e Eva: multipliquem-se, encham a terra, sede fecundos, abençoe todas as nações, no nome de Jesus. Acontece isso, mas de forma veloz. Agora ainda no capítulo 11, nós vemos um ser humano se enchendo de si, e ao invés de construir lugares para que possam servir as nações e cuidar das nações como uma família, agora o ser humano pretende um reconhecimento. O ser humano quer ser grande, ele quer chegar ao céu. Ele cria uma torre, pensando que aquilo era muito grande, ao ponto de ser reconhecido por todas as nações. Deus vem, confunde as línguas. Até aquele momento, entende-se que falávamos a mesma língua. Confunde as línguas. Aquilo vira uma grande confusão, e aquele povo é espalhado na terra. Agora note, que de Gênesis capítulo 3, até Gênesis capítulo 11, a palavra bênção some das escrituras. Pode ler, depois você vai lembrar de mim. Não há sequer uma palavra de orientação de bênção. Mas agora, no capítulo 12, Deus vira a página literalmente. Deus olha para um homem e faz uma promessa para ele, como eu falei ontem. Qual é a promessa? Abraão, na verdade: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu adoro isso, por isso eu sou bem repetitivo. Porque Deus não disse a Abraão, em ti serão benditos todos os homens da terra. Em ti serão benditas as mulheres da terra. Serão benditas as crianças da terra. Serão benditos os corintianos da terra. Isso seria muito ruim. Serão benditos, eu gosto dos corintianos, eles se exaltam, serão benditos todas as famílias da terra. Presta atenção no nome de Jesus. Então quer dizer que Deus não tem bênção para mim, amém? Deus tem bênção para nós. E se a gente não tiver noção de nós? Então nós não estamos inserindo no mim. Então Deus só tem bênção para mim se eu estiver dentro de nós, amém? E se eu não estiver dentro de nós? Então Deus não tem um compromisso para mim, porque Deus não se fez para mim. Eu não sou tão bom assim, mas Deus me fez para que eu pudesse ter uma plenitude de nós. E é assim que as escrituras mostram. A família de Abraão cresce, ele demora muito para ter filho. Nós estamos agora em Gênesis capítulo 25. Nasce aquilo que chamamos de filho da promessa. O filho do filho tem um filho, que tem outro filho, e Gênesis vai narrando a velocidade com que os filhos de Abraão se multiplicam sobre a terra, ao ponto de que na troca do exercício faraônico, aquilo chamou a atenção. Os filhos de Abraão se tornaram tão numerosos que o poder começou a pensar na possibilidade deles tomarem o poder. Ou seja, antes que eles se rebelem contra nós, cuidado aí para ele não cair, Marco. Você do lado dele, senão vai. Antes do poder, antes de tudo, antes desse povo tomar em rebelião um processo, nós escravizaremos esse povo. Então presta atenção, em nome de Jesus. Quando você lê o livro de Gênesis, do capítulo 2 ao capítulo 50, você está lendo literalmente um texto que fala a respeito da família de Deus e dos filhos de Abraão. Agora note, se alguém um dia te fizesse uma pergunta um pouco mais difícil, seja um pouco mais específico, sobre o que o texto de Gênesis fala, aí você poderia responder: fala dos irmãos que brigam. Porque é totalmente incrível a forma como as escrituras mostram os irmãos brigando. Presta atenção, só no texto de Gênesis, Caim mata Abel. Isaac e Ismael, ele tem um problema sério com Isaac, problema que nós estamos vivendo até hoje. O Esaú engana o seu irmão Jacó, e o José termina brigado com seus 10 irmãos. Mas como que o livro realmente termina? O livro termina com José, que fora vendido, que fora acusado, dado como morto, mas agora está dentro do palácio governando, e ele recebe de volta os seus
Irmãos, como é que o livro do Gênesis termina? Com um irmão que, tendo vivido tudo que viveu com os demais, os perdoou em um ambiente chamado mesa. Se eu te contasse uma história de um homem que foi traído e que foi vendido, dado como morto, vendido pelo seu irmão, e que no fim da história terminou perdoando seus amigos e irmãos na mesa, eu poderia perguntar: de quem eu estou falando? Eu poderia responder facilmente, tanto de Jesus quanto de José, porque até o nome deles é igual no texto antigo. Então, quando nós abrimos o texto bíblico em Êxodo, nós vemos que essa família numerosa de Deus vive um processo de escravidão. E agora eles têm que castrar essa família, porque eles são muito numerosos. E eles têm que cuidar daquilo tudo. E eles então começam a ministrar naquele exercício. E eles começam a viver naquela terra. E eles são totalmente escravizados ao ponto de ficarem por ali pelo menos 430 anos. O que acontece depois? Acontece que Deus tem um compromisso com a família. Acontece que, por mais que demore, os filhos de Abraão não foram esquecidos por Deus. Ele declara no capítulo 3, quando ele conversa com Moisés: eu vi a aflição do meu povo, e eu ouvi o seu clamor, por isso desci, a fim de os libertar. Começa-se então um processo longo de libertação, que nas nossas Bíblias dura mais ou menos 1 minuto, mas na história bíblica realmente demora muito. E quando Deus começa a libertar o povo, você sabe que Deus poderia fazer isso de uma vez, mas Deus tem a sua pedagogia, o seu ensino, e Ele começa a restaurar, Ele começa a dizer, Ele começa a mostrar obviamente o seu poder, mas no fim do processo último da libertação, na noite, presta atenção, na noite que marca o último dia de libertação, o último dia de escravidão e o primeiro dia de libertação, na noite que faz a transição real entre um povo escravo para um povo liberto, Deus dá uma ordem, que todos os pais deveriam se reunir em volta desse ambiente chamado mesa. E agora, enquanto eles celebram a comunhão, Deus vence a batalha. Agora, enquanto eles sentam com os filhos, Deus os liberta. Era um homem de guerra, presta atenção no nome de Jesus, era um homem de guerra. O que você espera de um povo escravizado por mais de 400 anos? E Deus diz assim: hoje nós vamos tomar o poder, nós vamos virar a mesa, vocês serão libertos. O que você acha que acende no coração desses homens? O que acende no coração de quem cresceu na base da pancada, na base da chibata, na base da violência? O que você acha que acende no coração de todo esse povo? Hoje, nessa noite, nós seremos libertos. Eu imagino essa cena. Os irmãos começaram a afiar as suas espadas, pegar os seus escudos, trabalhar esse contexto de guerra, e de repente Deus chega neles e fala assim: não, gente, não é assim que se vence batalha. Troque seus escudos por pratos, troque suas espadas por talheres, sentem à mesa. Essa noite sou eu quem batalha por vocês. Agora, enquanto vocês, sentem à mesa e comam como gente come. Preparem um cordeiro, preparem a mesa. Mas não é só isso que Deus diz. Deus também diz: então, as famílias que forem pequenas, chamem os seus vizinhos, porque é uma nova orientação. Não é mais uma orientação de família nuclear. Deus está expandindo os horizontes. Deus está dizendo: então, chame os vizinhos, principalmente aqueles que não têm condição de ter um cordeiro, e ponha à mesa, e sentem como família. E nessa noite, enquanto vocês ceiam, eu venço a batalha. O que o povo de Deus precisava entender antes de dar o primeiro passo em direção à terra prometida?
que Deus está os constituindo uma nova família, um novo jeito de viver. Deus diz: como quem come pronto, porque não vai demorar. Mas antes de vocês irem, vocês precisam entender para que eu estou os levando para esse lugar. E ontem eu li o texto onde a lei de Deuteronômio capítulo 6 é revisada, e nessa lei agora lá na frente, quando nós já passamos 40 anos de deserto, quando a lei vai ser revisada na porta de entrada, entre aspas, não tinha porta, né? Mas na porta de entrada dessa terra que mana leite e mel, desse lugar de esperança, desse lugar sonhado, do chamado terra prometida, na véspera, Deus vai chamar o seu povo e vai dizer novamente as suas leis, mas essencialmente vai fazer novamente um chamado. E qual é o chamado que Deus faz? Um chamado à família. Por isso ele diz que nós, os pais, deveríamos ensinar os nossos filhos, deveríamos inculcar na mente dos nossos filhos, deveríamos colocar em toda a nossa casa, em todas as portas, em todos os portões de todas as cidades, as leis do Senhor, que nos constituiu povo e família. Então preste atenção, não sei se está fazendo conexão na sua mente, mas lá, antes de dar o primeiro passo em direção ao deserto, para conquistar a terra, Deus vai dizer: vocês são família. Mas agora aqui, quando já contemplam o lugar, Deus vai dizer novamente: vocês são família. E antes de entrar, entrem como quem vai ensinar as nações o jeito certo de viver. Não entrem para reinar, entrem para servir. Não entrem para cobrar, entrem para doar. Não entrem para exercer um domínio sobre as nações. Entrem para servir as nações, para trazer de volta as nações, o coração da humanidade, que não é ser um indivíduo, mas é ser uma família. É por isso que toda a escritura vai dizer a respeito do ambiente da família. Como é que se vive o ambiente sacerdotal? É através de um pai que passa para um filho. Isso não é uma manifestação de domínio como nós temos visto no Brasil. Passar o ambiente sacerdotal do pai para o filho não era um ambiente de domínio como nós temos visto no Brasil, mas era para garantir que a espiritualidade se faz de geração em geração. Não era para garantir aquilo que eu construí, para que eu tenha a garantia da minha vivência até o meu dia da partida. Não era para garantir que eu vou ficar bem. Não era porque eu tinha medo dos outros. Era para que ninguém fosse confundido. Deus tem um compromisso com as famílias da terra. Por isso se passa de pai para filho, para que a história não seja contada a partir dos seus ofícios, mas a partir da sua família. Então não é o pastor Luciano, é o meu irmão Luciano. Como é que o senhor chama? Não é o Anderson que canta. Já reparou que a gente foi substituindo as pessoas pelos seus ofícios? Como é que o senhor chama que toca teclado? Gesiel. Não é o Gesiel do teclado. Como é que a senhora chama? É o Gesiel da Miriam. Está entendendo? Mas lentamente a gente vai dizendo o nome das pessoas e o ofício das pessoas, vai como que sendo o seu sobrenome. Não era assim. Não era assim. É o Deus do Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, porque Deus tem um compromisso com a sua família, e Ele restaura a nossa família. E é por isso que todas as escrituras vão dizer a partir de um Deus Todo-Poderoso. Quem acredita que Jesus é o Deus Todo-Poderoso? Você acredita real? Você acredita mesmo? Jesus é todo-poderoso, sim ou não? Sim. E quando Ele vem com seu poder e glória, segundo o apóstolo Paulo, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou sua glória e se fez carne em figura humana. Amém? Então Jesus é o rei,
Jesus é o sacerdote e Jesus é o profeta. Ele cumpre todos os ofícios sacerdotais. Alguém tem dúvida disso? Não. Ele é o rei por excelência, ele é o sumo sacerdote de todas as nações, e ele é o profeta dos profetas. Ninguém tem dúvida disso no nome de Jesus. Amém? Mas quando ele chega na humanidade, como é que ele se apresenta? Qual é o cartão de visita de Jesus? Sabe qual é o cartão de visita de Jesus? Filho de Deus. Por que Jesus não se apresenta como rei? Mateus apresenta Jesus como rei. Mas por que Jesus não se apresenta como rei? Porque ele prefere se apresentar como um filho. Porque o que ele está fazendo? Devolvendo para nós a nossa origem de família. E quando os discípulos sentam à mesa com Jesus e fazem um grande pedido, Jesus nos ensina a orar. Eu não sei se você sabia, mas a oração de um rabi, Jesus era um rabi, a oração de um mestre era como se fosse um resumo de tudo que ele cria e de tudo que ele entendia. Então, de tudo que um discípulo gostaria de aprender de um mestre, o mais importante era a sua oração. Porque se um discípulo aprendesse a oração do mestre, ele saberia exatamente o que o mestre pensa e por que o mestre pensa. Então, ansiosos para aprender a orar, eles perguntam para Jesus: mestre, o senhor nos ensina a orar? E Jesus diz: sim. E quando Jesus ensina a orar, Jesus diz: então vocês, quando forem orar, orem assim: Pai nosso. Isso já foi uma grande revolução, porque nenhum rabino começava a oração chamando o Todo-Poderoso de Pai. Ninguém tinha essa coragem, ninguém tinha essa audácia. Não é um conceito novo, porque desde o Antigo Testamento há textos que falam da paternidade de Deus, mas é Jesus quem escancara isso. Preste atenção, é Jesus quem vai dizer assim: quando vocês forem orar, esqueçam a ideia que vocês precisam orar ao Todo-Poderoso, porque Ele é. Mas quando vocês forem orar, orem ao Pai que está nos céus. Qual é o lugar mais sublime que Jesus ensinou a gente a orar? No quarto? Tem algum texto que Jesus fala assim: quando forem orar, procurem o tabernáculo, entrem no Santo dos Santos? Tem algum texto? Mas Jesus, quando diz assim, orem ao Pai, em determinado momento ele diz assim: mas assim, fica tranquilo, ore em secreto. Ah, então eu não posso orar em público? É lógico que eu posso orar em público, mas a oração que Jesus está ensinando, ela propõe um ambiente íntimo, que não é frequentado pelo Senhor, mas é que é um lugar de encontro com o Pai. Aonde é que seu pai conversava sério com você? No teu quarto? Então Jesus vai dizer: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Vocês sabem do resto. Mas quando vocês forem orar, busquem um lugar de intimidade. E nesse lugar de intimidade, converse com o Pai. Mas deixa eu só dizer, Jesus está dizendo isso: o Pai de vocês já sabe de tudo que vocês têm necessidade. Então a oração, amém, graças a Deus, a oração não é para certificar as coisas que eu preciso e que parece que Deus esqueceu. É tipo assim: lembra, Senhor? O Senhor está assim, eu não sei se o Senhor lembra, mas semana passada a gente estava conversando aqui. Não, não é isso. A oração não era para dizer para Jesus, para o Pai, perdão: Pai, estou precisando disso. Aí ele fala: que mais? Daquilo. Que mais? Daquilo. Que mais? Daquilo. Que mais? Daquilo. A oração não era esse ambiente. O que era a oração? Era para que a gente pudesse entrar num lugar de intimidade e fazer o quê? Conhecer o Pai. Conhecer o Pai. Porque o Pai já nos conhece. Então a oração não era para conhecer apenas
ou para informar, perdão, apenas o que eu acho que preciso. A oração era para ter certeza daquilo que eu já tenho. A oração não era para informar o que está faltando. A oração era para agradecer pelo que sempre teve. A oração era para conhecer o Pai, porque Ele já conhece, e Ele garantiu que não vai nos faltar aquilo que nós necessitamos. É garantia de Deus, porque Deus tem um compromisso com a sua família. Por acaso, se algum filho pedir um pão, o pai daria uma pedra. Nosso Pai é bom. Qual é a complexidade? Que nós, mesmo ouvindo de Jesus que a nossa relação ela é paterna, para nos ensinar a viver como família, porque Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, que aí já mudou, agora já não é mais, Deus não come, então está tudo tranquilo, não precisa trazer um frango, Deus não come. O pão nosso que está nos céus, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Aí a coisa ficou meio assim: Pai nosso, e agora pão nosso. Que dia que o Senhor tem que dar o pão? Que dia que o Senhor tem que dar o pão? Que dia? Hoje. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então não adianta orar pelo pão de amanhã, amém? Amém, graças a Deus. E nem reclamar o de ontem, amém? Amém. Quando é que Deus ensinou isso? Quando eles tomaram a terra. Jesus está dizendo: lembra do maná? Qual era a única recomendação? Que ninguém guardasse, porque Deus tem um compromisso com a sua família todos os dias. O pão será partido. No entanto, se eu me preocupar com da semana que vem, aí Deus já não tem compromisso com isso. Qual tipo de pão que Deus tem compromisso? Com o de hoje. E o de amanhã? O de amanhã a gente chega lá e vê. Aí Jesus vai dizer: basta o seu dia, o seu próprio mal. Amém, vamos seguir. Quando Jesus se apresenta então como filho, Ele nos ensina a orar. E aí a gente vai dar um pulo, vamos lá para o fim. No dia em que Jesus passa, vocês gostam mais disso do que eu, vocês são pentecostais. Trompeta, pá, aquele grandiosia, anjo voando, aquele negócio, tá, vamos lá para o anjo. Mateus capítulo 25. O grande dia, o dia do juízo, o dia que nós estaremos juntos, eu tenho certeza disso. O dia em que o Senhor virá. Versículo 31, abra comigo aí se você puder. Capítulo 25. Ó como que é essa cena contada por Jesus. Versículo 31, Mateus capítulo 25. Quando o Filho do Homem vier. Então quem vem? Vem o Filho. Ele é o Senhor, sim ou não? Sim, mas como ele vem? Como Filho, amém, graças a Deus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, aí você imagina agora, em sua glória, acompanhado de todos os anjos. Pinta essa cena somente no nome de Jesus. Acompanhado de todos os anjos, o Filho do Homem com a sua glória, acompanhado de todos, não é de alguns não, de todos os anjos. Ele se levantará em seu trono. Olha aí, o trono não está vindo como rei. Do trono não vem um rei. Do trono vem o quê? Vem o Filho. Vamos continuar. Então, todas as nações serão reunidas. Eu quero muito ver esse dia. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Presença de quem? Do Filho do Homem. Então, ele separará as pessoas como um pastor. Olha a figura. Agora ele é um pastor. Separa as ovelhas dos bodes. Presta atenção. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Versículo 34. Agora o rei chega. Amém? Mas como que ele sai de lá? Como um filho. Então você vê o filho para então ver o rei. Mas se você vê o rei, talvez você não veja o filho. Então aprenda a ver como filho, para que ele então seja o seu rei. Continua.
Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai. Então o rei está falando de quem? Está falando do Pai. Recebam como herança o reino que Ele preparou desde a criação do mundo. Por quê, Senhor? Porque nós somos responsáveis. E o rei dirá: porque tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e me deram de beber. Era estrangeiro, e me ofereceram e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Ou seja, quem é que entra nesse lugar? Os Caíns que deram certo. Os que, tendo olhado para o outro, disseram: você agora é problema meu. Porque nós somos uma família. Alguns vão perguntar: quando é que você teve fome? Quando é que você teve sede? Você sabe da resposta. Então, Jesus continua. E aí, vai para a crucificação. Mas vamos comigo em João, é o último texto que eu leio. João capítulo 19. João capítulo 19, quero ler com você o versículo 26 e 27. João capítulo 19, versículo 26 e 27. 25, perdão. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Versículo 26. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, esse é o teu filho. E ao discípulo disse: esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Preste atenção no nome de Jesus. Jesus tinha 70 discípulos. Dos 70, Jesus escolheu 12 para caminhar mais de perto. Dos 12, na sua última conversa, vocês sabem bem, era o traidor literal, que o vendeu por 30 moedas. Mas haviam aqueles como Pedro que diziam: eu nunca vou te negar. Eu nunca vou te negar. Mas nós sabemos, segundo as Escrituras, que todos fugiram. Só presta atenção no nome de Jesus, eu vou acabar. Só um discípulo ficou aos pés da cruz. Jesus tem um projeto. Jesus, ele vai morrer. E nos seus últimos minutos ou segundos de vida, sobre o que Jesus vai conversar com João? Sobre a igreja? Sobre a liturgia? Sobre o tipo de inário? Novo canto? Salmos e hinos? Sobre o tom? Mi maior? Fá com 7? Sobre o tamanho do pão? Redondo? Quadrado? Sovado? Pão puma? Não, sobre o tamanho do suco, pelo menos. Del Valle? Integral? É vinho? Vinho com álcool? Vinho sem álcool? Sobre o batismo, é certeza, ele está indo embora, ele precisa resolver esse pepino que a gente está aqui estressado até hoje. Muita água, pouca água. Para adulto ou para criança? É sobre isso? É sobre isso que Jesus vai falar, com o único discípulo. É salvação. Só tem um discípulo, todos abandonaram. É os últimos minutos de vida de Jesus. Ele precisa dar alguma instrução. E sobre o que Jesus vai falar? Sobre a sua família. Jesus olha para Maria e diz a Maria: Maria, é o seguinte,
olha para o lado. E ela olha. E ele diz: está aí o seu filho. E aí ele olha para João e fala assim: João, presta atenção. Do teu lado não é mais a minha mãe. Sabe quem ela é agora? A sua mãe. Sabe de quem que ela é problema? Teu. Sabe por quê? Porque você é o meu irmão. Faz sentido? E sabe o que aconteceu? João levou ela para casa. João levou ela para casa, porque o projeto de Jesus não era como se faz igreja, mas como se ressignifica a gente. João levou ela para casa, porque agora, se Jesus quisesse liberar João para ele ter um ministério itinerante, ele recebeu um problema. Se Jesus fosse mais esperto, pelo menos brasileiro evangélico, ele deixava o dinheiro. Mãe, eu tenho todo o ouro, toda a prata, você vai viver na melhor clínica, vai receber massagem nos pés, manga cortada, morango com leite condensado, porque eu cuido de você, mãe. Eu sou o dono do ouro e da prata. Mas Jesus, dono do ouro e da prata, sabe quanto ele deixou de herança? Sabe o que Jesus deixou de herança para Maria? Um filho, para garantir para ela o quê? A sua dignidade. Então Maria agora não está como quem é viúva e sem filho. Isso para mim, eu queria tanto ter mais capacidade de explicar isso, porque isso ressignificou a minha história. Não é sobre ser aceito como membro da minha congregação, é poder olhar para os meus irmãos e dizer: agora eu tenho uma família, eu não sou órfão, eu não sou um acidente, Deus não me fez solitário. Agora, por causa da bênção de Deus, Ele faz o homem solitário viver em família. E essa família é grande. Por isso que o problema do Matias não é meu, é nosso. Por isso que ele pode até dormir, porque ele está com sono. Aí ele dorme. E quando ele acordar, sabe o que vai ter para ele? Comida. Porque os seus amados dão. Enquanto dorme, então você acha que o Batista é preocupado? Será que meu pai vai lembrar de mim? Ele vai passar no Mac, vai comprar 3 Big Macs e não vai comprar nenhum para mim. Então tem que ficar ligado aqui para não ser omitido. Não, porque ele é meu filho, ele está tranquilo, porque quando a gente passar no Mac, ele sabe que na hora que ele acordar, na pior das hipóteses, o lanche só vai estar frio, mas o lanche vai estar lá. E sabe quem vai pagar? O Osmar. Aleluia, dá salva de palmas aí, Jesus. É isso que eu estou falando. Onde 2 ou 3 concordarem, em nome de Jesus, amém. É sobre isso que eu tinha para repartir com vocês. Deus não constituiu um povo só. Nós somos família, família de Deus. Jesus faz uma oração e eu vou terminar com ela. Jesus diz assim: na casa do meu pai, há muitas moradas. Você adora esse texto. Na casa do meu pai. Jesus diz assim: eu vou preparar uns lugares. Calma. Vocês não vão ficar sem lugar, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E alguns de vocês devem pensar: o condomínio de Jerusalém é grande. Não, nós não, gente, recebe essa palavra poderosa no seu coração. Nós vamos morar juntos. Amém? Alguns estão meio decepcionados. Ei, que bênção. Mas assim, é por aí. Sabe o que significa morada nas Escrituras? Na melhor das hipóteses, uma casa de fundo, como chamamos? Puxa, edícula.
Na melhor das traduções, deveriam dizer: na casa do meu pai há muitas edículas. Irmãos, nós vamos morar no mesmo terreno. Todo dia. Todo dia. Todo dia. É mesmo? É. Aí tem gente que diz assim: não acredito. A gente sempre ouviu aquelas piadas do pastor que tinha de Lamborghini, o cara de patinete. Não sei se vocês já ouviram essa. Mas a gente sempre teve essa ideia de que no céu, galardão, um irmão vai morar na Alphaville, o outro na Zona Leste, um vai ser corintiano. Não vai ter time, irmãos. Se tiver, vocês sabem qual é, mas não vai ter. Não vai ter esse espírito de divisão. Sabe o que vai ter lá? Comunhão, família, irmãos, para a glória de Deus. E aí, nós vamos estar lá. Você sempre acha que você vai, já que a gente vai morar na mesma casa, você está pensando em quais, hoje nós vamos morar em qual andar. E você sempre ficou meio assim, chocado, né? Falou assim: eu vou, certeza. Tanto de graça que eu tenho, tanto de favor que eu já fiz. Se for para morar na mesma casa, eu vou querer morar no corredor de Pedro. Vizinho de Paulo. Do lado esquerdo, Paulo. Do lado direito, Abraão. E a gente vê: opa, Abraão, olha aí, surpresa. Não acredito que você veio. Tem isso também. Mas é mais capaz que quando a gente chegasse ali, a gente ficasse meio surpreso. A gente chega lá no céu, mansão de Jesus. Aí quem abre a porta para você? Ladrão da cruz. Nada decepcionado, né? Fala a verdade. Você dá mais alguns passos, vê uma mulher que servia água. Mulher samaritana. Aí, será que tem fogo aqui? E aí você diz para a mulher: eu entrei na porta certa. E ela vai te responder: eu não sei, porque quando você entrou, você deixou todo mundo aqui em dúvida. Agora eu já não sei se eu estou no lugar certo. Porque os filhos, presta atenção, os filhos serão chamados pela bondade do Pai. Pela bondade do Pai. E viveremos eternamente, um ceando com o outro. Mas enquanto esse dia não chega, nós aqui apontamos para lá, ensinando as nações como é que se vive. É assim que se vive. Os nossos filhos são responsabilidade nossa. As crianças de Prudente são responsabilidade da igreja. Elas não são responsabilidade da prefeitura. Elas são responsabilidades da igreja. Se há uma criança nessa cidade que não come, não é porque a prefeitura não trabalhou direito, mas é porque a igreja ainda não percebeu que a família dela é grande. Eu vou orar, senão me estendo muito e o Mac fecha. Feche seus olhos. E começa primeiro a agradecer. Senhor, obrigado porque eu tenho família. Eu quero um órfão, eu quero um solitário. Agora tenho família. Oh Senhor, Pai Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome, porque as Tuas Escrituras afirmam que nós somos a Tua família. Do Gênesis ao Apocalipse nós sabemos. Nós sabemos que não somos mais forasteiros. Não estamos mais nus, nem com fome, nem desesperados, porque o Senhor nos inseriu em uma nova dimensão, chamada família espiritual. Pai, que essa comunidade, no nome de Jesus, possa desfrutar dessa bênção e se apossar dessa responsabilidade de que nós somos problema
um do outro, de que nós somos responsáveis um pelo outro. Nós queremos, no nome de Jesus, responder com toda a responsabilidade a primeira pergunta que o Senhor fez para o primeiro filho da humanidade. Todas as vezes que o Senhor nos perguntar: onde está o teu irmão? A gente possa responder: está lá em casa, está na comunhão, está na comunidade, está perto, porque ele é problema meu. No nome de Jesus, restaura, Senhor, esse nosso vigor, dá a nós esses novos olhos e ouvidos para perceber que o Senhor está nos formando para ensinar às nações a forma certa de viver, e que ninguém aqui se sinta só. Se alguém nessa noite que está se sentindo só, nós, pela graça do Filho, ministramos a esse coração. Se alguém aqui que tem se sentido só e tem permitido com que a solidão invada a sua alma, que nós, na autoridade do Filho, possamos abraçá-la, mas agora em oração, intercedê-la. Pai, no nome de Jesus, enche os corações daqueles que se sintam só, daqueles que se sentem só, e dá a eles e a todos nós essa palavra firmada no coração: somos os teus filhos. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e a praticam. Em nome de Jesus. Amém. Quando a noite se aproxima, quase sem esperança eu